E se tudo que você aprendeu sobre o arrebatamento estivesse incompleto? E se existisse uma revelação tão profunda, tão transformadora, que apenas nos últimos dias Deus escolheu revelar através de um homem simples do Kentucky? Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua compreensão sobre como e quando Cristo voltará para buscar sua noiva. Em fevereiro de 1963, algo extraordinário aconteceu nas montanhas do Arizona. William Marion Branham, então com 53 anos, estava caçando quando uma explosão sobrenatural sacudiu toda a montanha. 7 anjos apareceram numa formação que criou uma nuvem misteriosa de 50 quilômetros de largura e 42 quilômetros de altura, fotografada e publicada na revista Science em 28 de maio de 1963. Mas o que ninguém sabia é que ali começava a revelação do maior mistério escondido desde a fundação do mundo: o verdadeiro significado do 7º selo do Apocalipse. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora, diz Apocalipse 8:1. Por que silêncio? Porque João não viu nada quando este selo foi aberto. Branham explicou em sua pregação de 24 de março de 1963. É o segredo da vinda do Senhor. É o mistério do arrebatamento da igreja. Quando ele vier, como ele virá, ninguém sabe. Nem os anjos do céu sabem. O próprio Cordeiro não sabia até que foi revelado. A Bíblia declara em Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Esse 7º anjo mensageiro não é um ser celestial, mas um profeta humano dos últimos dias, assim como Paulo foi o mensageiro para Éfeso e Lutero para Sardes. Cada era da igreja teve seu mensageiro, e Laodiceia, nossa era, também teria o seu. O que torna essa revelação tão impactante é que ela desvenda o que Paulo chamou de mistério, em 1 Coríntios 15:51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Branham revelou que esse mistério estava selado em Apocalipse, esperando o tempo do fim para ser completamente compreendido. Não é apenas sobre quando acontecerá, mas sobre como Deus está preparando uma noiva específica. Não toda a igreja, mas um pequeno grupo santificado e cheio da palavra. Se você está assistindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais ou de qualquer lugar deste Brasil amado, comente de qual estado o Espírito Santo está tocando seu coração agora. Porque essa mensagem não é coincidência. Ela chegou até você num momento específico da sua jornada espiritual. Branham ensinou que os 7 selos de Apocalipse 6 e 8 contêm toda a redenção. 6 selos foram abertos e revelaram conquista religiosa, guerras, fome, morte, mártires e sinais cósmicos. Mas o 7º? O 7º selo é diferente. Quando esse 7º selo foi aberto, houve silêncio. Nada foi revelado. É o segredo total de Deus, o mistério de sua vinda, pregou Branham naquele março transformador de 1963. Imagine, desde que João escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, gerações de cristãos leram sobre esses selos. Grandes teólogos, estudiosos dedicados, homens de oração profunda, todos tentaram entender. Mas Deus guardou esse mistério para a última geração, para aqueles que estariam vivos e permaneceriam até a vinda do Senhor. Acerca daquele dia e hora ninguém sabe, disse Jesus em Mateus 24:36. Mas ele prometeu que haveria sinais, haveria uma mensagem, haveria um preparo especial para a sua noiva. O 7º selo é o próprio mistério da transformação e do arrebatamento, revelado progressivamente à noiva do fim dos tempos, não através de seminários teológicos ou tradições denominacionais, mas através de revelação direta da palavra, confirmada com sinais sobrenaturais que seguem aqueles que creem. A revelação que vou compartilhar agora mudou completamente minha compreensão sobre o arrebatamento, e tenho certeza que transformará a sua também. Em 4 de dezembro de 1965, em Yuma, Arizona,
William Branham pregou uma mensagem intitulada O Arrebatamento, que desvendou algo que estava escondido bem diante de nossos olhos em 1 Tessalonicenses 4,16. Paulo escreveu: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Três coisas distintas: alarido, voz e trombeta. Não são sinônimos, são três etapas progressivas do arrebatamento que já começaram. Branham explicou: o alarido, a voz, a trombeta tem que acontecer antes de Jesus aparecer, porque ele descerá do céu com alarido, voz e trombeta. Três coisas acontecem antes dele aparecer. Isso revoluciona tudo, porque significa que o arrebatamento não é um evento instantâneo futuro, mas um processo que já está em andamento. Você pode estar vivendo o arrebatamento agora mesmo sem perceber. Primeira etapa: o grito ou alarido. Esse grito é uma mensagem, pregou Branham. Primeiro vem uma mensagem: é hora de arrumar as lâmpadas. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. Mateus 25:6 confirma. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Esse grito já soou. É a mensagem do tempo do fim, chamando a noiva para sair das denominações, sair da Babilônia religiosa, sair das tradições humanas e voltar à palavra pura. Malaquias 4:5-6 prometeu: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. O grito não é um barulho literal no céu. É a palavra de Deus sendo restaurada em sua pureza original, despertando os escolhidos. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus em João 10:27. Existe uma voz soando agora que apenas a verdadeira noiva consegue discernir. Os religiosos podem até ouvir as palavras, mas não captam a revelação. É como quando Deus falou a Jesus em João 12:28-29. Alguns disseram que foi um trovão, outros que foi um anjo, mas apenas Jesus entendeu perfeitamente a mensagem do Pai. Segunda etapa: a voz do arcanjo. Branham revelou algo tremendo. A voz do arcanjo é a mesma voz que ressuscitou Lázaro do túmulo. É Cristo falando aos mortos em Cristo para que ressuscitem primeiro. Quando essa voz soar, os santos adormecidos de todas as eras ressuscitarão. Abel, Abraão, Moisés, Elias, Pedro, Paulo, todos os mártires, todos os santos que dormiram em Cristo através dos séculos, ressuscitarão com corpos glorificados. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, confirma 1 Tessalonicenses 4:16. Terceira etapa: a trombeta de Deus. Esta é a convocação final, a última trombeta mencionada por Paulo em 1 Coríntios 15:52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A trombeta é o ajuntamento final, quando os vivos que permaneceram serão transformados e arrebatados juntamente com os santos ressuscitados. Se o Senhor está tocando seu coração agora, deixe seu nome aqui nos comentários. Quero orar especificamente por cada um que está sendo despertado por essa revelação. Não é por acaso que você está ouvindo isso hoje. O Espírito Santo está preparando a noiva, e você pode ser parte desse grupo seleto. Branham enfatizou algo crucial. Essas três etapas acontecem em sequência, não simultaneamente. Lembre-se, ele descerá. As três coisas acontecem. O grito desperta a noiva adormecida, a voz ressuscita os mortos e a trombeta ajunta todos para o encontro no ar. Estamos vivendo entre o grito e a voz. A mensagem já soou, os corações estão sendo preparados, as virgens prudentes estão enchendo suas lâmpadas com o azeite da revelação. O apóstolo Paulo teve que ser arrebatado ao terceiro céu para receber essas revelações. João foi transportado em espírito ao dia do Senhor. Mas para nós, a revelação está sendo derramada aqui, agora, enquanto ainda estamos em nossos corpos mortais. Isso é a graça extraordinária reservada para a última geração. Somos a geração que não passará até que todas essas coisas aconteçam.
Agora preciso compartilhar algo que pode ser difícil de aceitar, mas é crucial que você entenda. Nem todos os cristãos serão arrebatados. Jesus foi claro em Mateus 25, quando contou a parábola das 10 virgens. Todas eram virgens, todas tinham lâmpadas, todas esperavam o noivo, mas apenas 5 entraram nas bodas. Em 29 de abril de 1965, Branham pregou a escolha de uma noiva e revelou: haverá uma igreja, mas dentro dessa igreja haverá uma noiva. Nem toda a igreja é a noiva, assim como nem todo Israel era Israel. Paulo confirma isso em Romanos 9:6. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Da mesma forma, nem todos que frequentam igreja, que dizem Senhor, Senhor, que profetizam e fazem milagres em seu nome, farão parte da noiva arrebatada. Jesus advertiu em Mateus 7:22-23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. As 5 virgens prudentes tinham azeite extra em suas vasilhas. As 5 nécias tinham apenas o azeite em suas lâmpadas. Quando o clamor da meia-noite soou, todas acordaram. Mas só as prudentes tinham reserva suficiente. Branham explicou em 11 de dezembro de 1960, no sermão As 10 Virgens: o azeite representa o Espírito Santo. Mas não é apenas ter o Espírito Santo, é ter a medida completa, a plenitude. É a diferença entre justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo com a revelação da palavra para a sua era. A noiva é um grupo seleto, chamado para fora da igreja. Apocalipse 18:4 ordena: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Sair de onde? Da Babilônia religiosa, dos sistemas denominacionais que colocam credos e tradições acima da palavra de Deus. A igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:14-22, representa a era da igreja atual, rica, aumentada de bens, sem necessidade de nada, mas não sabe que é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. E o mais chocante, Jesus está do lado de fora batendo na porta. Lucas 12:32 traz uma palavra consoladora e ao mesmo tempo reveladora: não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Pequeno rebanho, não grandes multidões, não mega-igrejas, mas um pequeno grupo. Jesus disse em Mateus 7:14: estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Isso não é sobre salvação apenas, é sobre fazer parte da noiva que será trasladada antes da grande tribulação. Branham pregou algo profundo. A noiva é tirada da igreja, assim como Eva foi tirada de Adão. Adão teve que adormecer para que Eva fosse formada de sua costela. Cristo morreu, e de seu lado ferido saiu sangue e água, nascendo a igreja. Mas nem todo o corpo de Adão se tornou Eva, apenas uma pequena parte, uma costela. Assim também, nem toda a igreja é a noiva de Cristo. As virgens nécias representam cristãos genuínos, salvos, justificados pelo sangue, mas que não têm a revelação completa da palavra para sua era. Eles ficarão para passar pela grande tribulação. Apocalipse 7:14 fala deles. Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. São salvos, mas perderam o arrebatamento. Tiveram que passar pelo período mais terrível da história humana para serem purificados. A diferença está na preparação, na consagração, no azeite extra. Quando as nécias foram comprar azeite, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Quando as outras chegaram dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, a resposta foi terrível: não vos conheço. O mesmo verbo grego ginosko, usado quando Adão conheceu Eva. É intimidade, não apenas conhecimento intelectual. Você que está assistindo agora, seja de Pernambuco, do Pará, do Rio Grande do Sul, essa mensagem está separando o trigo do joio, as prudentes das nécias.
não é sobre qual igreja você frequenta. É sobre ter a revelação da palavra para esta hora. A meia-noite já soou. O clamor já ecoou. A questão é: você tem azeite suficiente em sua vasilha? Você está entre os que apenas professam ou entre os que verdadeiramente possuem a plenitude do Espírito com a revelação? Existe uma marca invisível que separa a verdadeira noiva de todos os outros cristãos. E hoje vou revelar como identificar se você a possui. Em 14 de maio de 1954, Branham pregou o selo de Deus e declarou: o selo de Deus é o batismo do Espírito Santo, mas não qualquer manifestação emocional ou falar em línguas apenas. É o Espírito Santo selando a palavra revelada em seu coração para esta era. Efésios 1:13 confirma: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo na antiguidade tinha 3 propósitos: mostrar propriedade, garantir autenticidade e proteger o conteúdo. Quando Deus sela sua noiva com o Espírito Santo, Ele está dizendo: este me pertence, é genuíno, e está protegido até o dia da redenção. Efésios 4:30 adverte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Esse selo não pode ser falsificado, imitado ou perdido. É a garantia divina de que você será arrebatado. Em 1º de setembro de 1963, Branham pregou uma mensagem poderosa chamada O Token, o sinal, onde revelou: o token é o Espírito Santo aplicado, não apenas crer nele, mas tê-lo aplicado. No Egito, o sangue tinha que ser aplicado nas portas. Não bastava matar o cordeiro, o sangue tinha que estar visível. Hoje não basta crer que Jesus morreu. O Espírito Santo tem que estar aplicado em sua vida com evidência. Como saber se você tem este selo? Primeiro, você amará a palavra de Deus acima de qualquer tradição ou denominação. Jesus disse em João 16:13: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Se o Espírito Santo verdadeiramente habita em você, ele confirmará a palavra, não a negará. Quando você ouve a palavra pura sendo pregada, algo dentro de você vibra e diz: isso é verdade. É o selo reconhecendo a voz do pastor. Segundo, haverá transformação progressiva. 2 Coríntios 3:18 declara: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Não é uma experiência estática. O selo do Espírito Santo produz santificação contínua, separação do mundo, morte para o ego, vida para Cristo. Você não conseguirá mais viver em pecado deliberadamente. 1 João 3:9 afirma: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Branham explicou que muitos confundem dons com o selo. Você pode falar em línguas, profetizar, operar milagres e ainda não ter o selo. Judas Iscariotes expulsou demônios e curou enfermos, mas era um diabo. Os dons operam pela fé, mas o selo é o caráter de Cristo sendo formado em você pela palavra. 1 Coríntios 13:1-2 confirma: podemos ter todos os dons e ainda não ter amor, que é o caráter de Deus. 2 Coríntios 1:22 revela outro aspecto: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Penhor significa entrada, garantia, primeira parcela. O selo do Espírito Santo é a garantia de que receberemos a herança completa. É como receber agora um pouco do céu em seu coração. Você sente a presença de Deus, tem revelações da palavra, experimenta paz sobrenatural, alegria inexplicável, amor pelos irmãos. São evidências do selo operando. Se esta revelação está transformando sua compreensão, compartilhe este vídeo agora com alguém que precisa ouvir esta verdade. Não guarde isso para você. A noiva tem a responsabilidade de soar a trombeta, de alertar as virgens adormecidas enquanto há tempo. Apocalipse 7:2-3 mostra anjos segurando os ventos do juízo,
até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. O selamento está acontecendo agora. Quando o último membro da noiva for selado, a porta da graça se fechará. Em Apocalipse 22:11, quando isso acontecer, será declarado: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. O selo não é uma experiência emocional de um domingo à noite. É a palavra revelada para sua era sendo vivificada em seu coração pelo Espírito Santo genuíno, produzindo a vida e o caráter de Jesus Cristo em você, preparando-o para a transformação do corpo que está prestes a acontecer. Deus prometeu algo específico para acontecer antes do arrebatamento, e muitos cristãos nem sabem que esta profecia já se cumpriu. Malaquias 4:5-6, a última promessa do Antigo Testamento, declara: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos filhos aos pais. Não está falando de João Batista, que converteu o coração dos pais aos filhos. Está falando de um profeta do tempo do fim que restauraria a fé original dos pais apostólicos. Em 27 de novembro de 1965, Branham pregou, tentando fazer um serviço a Deus sem ser a vontade de Deus, e explicou: o espírito de Elias virá 5 vezes, primeiro em Elias, o tisbita, segundo em Eliseu, terceiro em João Batista, quarto para chamar a noiva gentílica. Quinto serão os 2 profetas de Apocalipse 11 para Israel. Estamos falando da 4ª manifestação, o Elias que precederia a segunda vinda de Cristo, não para Israel, mas para a igreja gentia. Apocalipse 10:7 revela o ministério deste mensageiro. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Este 7º anjo não é um ser celestial, mas um mensageiro humano para a 7ª era da igreja, Laodiceia. Cada era teve seu mensageiro: Paulo para Éfeso, Irineu para Esmirna, Martinho para Pérgamo, Columba para Tiatira, Lutero para Sardes, Wesley para Filadélfia e um 7º mensageiro para Laodiceia. Em 24 de março de 1963, ao pregar o 7º selo, Branham revelou algo tremendo. O 7º selo traz de volta a mesma pessoa, não um homem, é o próprio Deus sendo revelado. E Elias deve revelar isso segundo Malaquias 4. Todos os mistérios que foram escondidos através das eras denominacionais devem ser revelados e manifestados antes do arrebatamento. Lucas 17:30 conecta este ministério com os dias de Ló. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. A palavra manifestar em grego é apocalipto, revelar, tirar o véu. Não é a vinda física de Jesus ainda, mas Cristo sendo revelado através da palavra restaurada. Como nos dias de Ló, quando anjos vieram antes do fogo cair sobre Sodoma, um ministério angelical precederia o juízo final. Este Elias do tempo do fim teria sinais específicos para a identificação. Primeiro, restauraria verdades perdidas. As denominações enterraram doutrinas apostólicas sob credos e tradições. O batismo em títulos substituiu o batismo no nome de Jesus Cristo. A trindade pagã substituiu a revelação do Deus único. A aspersão substituiu a imersão. O espírito de Elias viria para gritar: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Segundo, operaria no sobrenatural com discernimento perfeito. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus discerne os pensamentos e intenções do coração. Este sinal seguiria o ministério do 7º anjo, revelando segredos dos corações, como Jesus fez com a mulher no poço, com Natanael sob a figueira, com Pedro e seu passado. Seria a palavra viva manifestada, provando que Deus estava presente. Qual revelação desta mensagem está impactando mais seu coração? Comente qual verdade o Espírito Santo está selando em seu espírito agora. Porque não são muitos que conseguem receber estas revelações profundas. Jesus disse em Mateus 13:11,
A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Branham explicou em sua mensagem sobre o 7º selo que este ministério seria rejeitado pelas denominações, assim como Elias foi rejeitado por Jezabel e o sistema religioso de sua época. Eles têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, porque preferem suas tradições à palavra pura. Mas a noiva, as virgens sábias, reconheceriam a voz do 7º anjo como o cumprimento de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7. A restauração já aconteceu. Os mistérios foram abertos. A palavra original foi restaurada. O batismo correto, a divindade, a semente da serpente, a predestinação, as 70 semanas de Daniel, as 7 eras da igreja, os selos, as trombetas, as taças, todos os mistérios necessários para preparar a noiva foram revelados. Agora resta apenas a manifestação final dos filhos de Deus e a transformação dos corpos. O ministério de Elias preparou o caminho. A noiva está pronta. O noivo está às portas. O momento mais glorioso da história humana está prestes a acontecer, e poucos compreendem como será. Paulo revelou em 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Mas como acontecerá essa transformação? Branham, em 22 de maio de 1960, pregando sobre a adoção, revelou: existe um corpo teofânico esperando por você. Quando este tabernáculo terrestre se dissolver, temos outro esperando. 2 Coríntios 5, 1 confirma: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Branham explicou que entre este corpo físico e o corpo glorificado, existe um corpo teofânico, um corpo-palavra que já existe esperando por cada filho de Deus predestinado. É para esse corpo que os santos vão quando morrem, esperando a ressurreição. Em sua pregação sobre mudança do corpo em 1965, Branham revelou algo extraordinário. A transformação começará de dentro para fora. O Espírito Santo dentro de você começará a vivificar cada célula do seu corpo mortal. Romanos 8:11 diz: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Filipenses 3:21 promete que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Não receberemos outro corpo. Este mesmo será transformado átomo por átomo, célula por célula, até que a mortalidade seja tragada pela vida. Como uma lagarta que entra no casulo e sai borboleta, mesma vida, forma completamente transformada. Os sinais precedentes já estão aparecendo. Branham testificou: quando o Espírito Santo vem sobre mim fortemente, sinto meu corpo mudar. Fico mais jovem, mais forte, a visão melhora. É um pequeno toque do que virá. Muitos da noiva têm experimentado momentos onde sentem o corpo mais leve, onde dores desaparecem instantaneamente, onde há uma vivificação sobrenatural. São os primeiros raios do sol da transformação que está para nascer completamente. Romanos 8:23 revela nossa condição atual. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A adoção no contexto romano não era apenas receber alguém na família, mas a cerimônia onde o filho era publicamente reconhecido e recebia a autoridade do pai. Nossa adoção será quando recebermos corpos glorificados e formos manifestados como filhos maduros de Deus. A criação inteira espera este momento. Romanos 8:19 declara: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quando a noiva for transformada, a natureza reconhecerá seus reis. As enfermidades não poderão tocar esses corpos. A gravidade não os limitará. Paredes não os deterão.
Como Jesus após a ressurreição, poderemos aparecer e desaparecer, atravessar dimensões, viajar à velocidade do pensamento. Branham explicou que esta transformação será instantânea, mas perceptível. Você sentirá uma onda de poder percorrer todo o seu ser. Cada célula cancerosa morrerá. Cada ruga desaparecerá. Cada cabelo branco voltará à sua cor original. Cada dente perdido retornará. Você voltará ao vigor da juventude eterna, mas com a sabedoria e maturidade que adquiriu. Será você, mas na perfeição que Deus planejou desde o princípio. Se Deus está preparando seu coração para esta transformação gloriosa, testifique nos comentários. Diga: Senhor, prepara-me para receber meu corpo glorificado, porque esta geração que não passará está sendo preparada para algo que nenhuma outra experimentou desde Enoque e Elias. 1 João 3:2 nos dá esperança. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. A transformação nos fará semelhantes a Jesus em seu corpo ressurreto. Não seremos espíritos flutuando, mas seres tangíveis, perfeitos, eternos, capazes de comer, mas sem necessidade, capazes de tocar, mas sem limitação. O segredo está na palavra vivificada dentro de você. Como a semente tem em si o poder da futura árvore, o Espírito Santo em você carrega o DNA do seu corpo celestial. Quando a última trombeta soar, esse poder explodirá, transformando o corruptível em incorruptível, o mortal em imortal. Os sinais estão gritando que o tempo acabou, mas a maioria está dormindo. Jesus disse em Mateus 24, 32, 33: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. A figueira é Israel, e em 14 de maio de 1948, ela brotou novamente como nação. Branham pregou em 1962 o sinal do tempo do fim, e declarou: Quando Israel se tornou nação, o relógio de Deus para os gentios começou a contagem regressiva. Jesus profetizou em Mateus 24:34: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Uma geração bíblica são 70 a 80 anos, segundo o Salmo 90:10. Se contarmos desde 1948, estamos vivendo no limite do tempo profético. Não sobrou margem para erro, estamos na última hora da última hora. Em sua mensagem, Eventos Modernos Esclarecidos pela Profecia, de 1965, Branham identificou sinais inconfundíveis. Primeiro, a apostasia total das igrejas. Segundo a Tessalonicenses 2:3 alertou: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. As denominações hoje ordenam homossexuais, negam a divindade de Cristo, questionam a ressurreição, rejeitam milagres, abraçam o ecumenismo. A Igreja Católica e as protestantes estão se unindo novamente, formando a imagem da besta de Apocalipse 13. Daniel 12:4 profetizou: Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Branham disse: Em 1900, o homem viajava como nos dias de Jesus, a cavalo. Hoje temos aviões supersônicos, foguetes espaciais. O conhecimento explodiu exponencialmente. Computadores, internet e inteligência artificial. Tudo surgiu nas últimas décadas. É o cumprimento literal da profecia de Daniel para o tempo do fim. Joel 2:28-29 prometeu: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. O movimento pentecostal explodiu no século XX. Milhões receberam o batismo do Espírito Santo. Mas Branham alertou: Cuidado, porque o mesmo capítulo fala de sangue, fogo e colunas de fumaça antes do grande dia do Senhor. O derramamento do Espírito precede o juízo. 2 Timóteo 3:1-5 descreve nossa época perfeitamente.
Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Olhe ao redor, crianças matando pais, pais abusando filhos, a maldade institucionalizada. Sodoma e Gomorra eram cidades pequenas comparadas à depravação global de hoje. Lucas 17, 28, 30 revela o sinal mais específico. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Nos dias de Ló, homossexualidade era legalizada, celebrada, imposta. Hoje crianças são doutrinadas nas escolas, igrejas são forçadas a aceitar, é crime pregar contra. Mas note, antes do fogo cair, anjos visitaram Abraão e Ló. Um ficou com Abraão e revelou os segredos do coração de Sara. Era Deus velado em forma humana, o mesmo ministério de discernimento que marcou o fim da era. Branham revelou algo tremendo sobre a natureza. Romanos 8:22 diz: toda a criação geme e está com dores de parto. Terremotos aumentaram 2000% desde 1900. Vulcões dormentes estão despertando. Tsunamis, furacões, pandemias, a Terra está em convulsão. São as dores de parto para o novo mundo que virá após a tribulação. Vamos fazer uma oração agora mesmo. Se você crê que Jesus está voltando, se você quer estar pronto, coloque sua mão no coração e ore comigo. Senhor Jesus, reconheço os sinais. Vejo que o tempo acabou. Purifica-me, prepara-me, sela-me para o dia da redenção. Quero estar entre os que subirão. Em nome de Jesus. Amém. O sinal dos sinais é a restauração da palavra. Amós 8:11 profetizou: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Após séculos de escuridão denominacional, a palavra pura foi restaurada. Os selos foram abertos, os mistérios revelados. A noiva está sendo chamada para fora. Quando o último predestinado responder ao chamado, a porta se fechará para sempre. Os sinais dizem que esse momento é agora. O tempo da preparação está terminando. Em 17 de novembro de 1963, Branham pregou: desperta Jesus, e clamou: a noiva deve se preparar. O vestido de núpcias é a revelação da palavra confirmada para esta hora. Vista-se com ela, ou você ficará do lado de fora. Hebreus 12:14. Não deixa margem para negociação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é sugestão, é requisito absoluto para o arrebatamento. Apocalipse 18:4 ecoa através dos séculos com urgência renovada. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Sair da Babilônia não é apenas deixar uma denominação física, é abandonar todo o sistema religioso que coloca a tradição acima da palavra, que nega o sobrenatural, que faz acordos com o mundo. Branham disse em Preparando-se para o Arrebatamento de 1965, você não pode servir a Deus e permanecer numa organização que nega sua palavra. É impossível. As virgens prudentes tinham azeite extra em suas vasilhas. Esse azeite extra é a revelação da palavra para sua hora. É conhecer os mistérios que foram abertos. É ter o Espírito Santo genuíno que confirma toda a palavra, não apenas partes convenientes. 2 Pedro 3:11 e 12 questiona: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus? A preparação começa com arrependimento genuíno, não esse arrependimento superficial de domingo, mas um quebrantamento profundo, uma morte total para o ego, para o mundo, para a própria vontade. Gálatas 2:20 deve ser sua realidade. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cada área da sua vida deve estar rendida. Seus olhos o que assistem, seus ouvidos o que escutam, sua boca o que falam, seus pés onde vão. Tudo consagrado.
Apocalipse 3:10 traz uma promessa específica para os preparados. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Guardar a palavra significa mais que ler a Bíblia. É viver cada palavra. É preferir morrer a negar uma vírgula das Escrituras. É ter a palavra tão entrelaçada com seu ser que você e a palavra se tornam um. Branham revelou 3 passos práticos essenciais. Primeiro, reconheça sua posição. Se Deus te chamou, você foi ordenado antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 confirma: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Não é arrogância, é reconhecer o chamado. Segundo, separe-se completamente. 2 Coríntios 6:17 ordena: saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Terceiro, busque a palavra revelada para esta hora. Não o que foi para Lutero ou Wesley, mas a mensagem presente. O Espírito e a noiva dizem: vem. Apocalipse 22:17 continua: e quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Se você ouviu esta mensagem até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo te trouxe porque você é semente de Deus. Talvez estivesse perdido no sistema religioso, mas a voz do pastor te alcançou. Esta pode ser a última mensagem que você ouvirá antes do arrebatamento. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje, agora, neste momento, tome sua decisão. Se você quer fazer parte da noiva, se você quer subir no arrebatamento, levante suas mãos onde estiver e declare: Senhor Jesus, eu creio em toda sua palavra. Rejeito as tradições humanas, aceito a verdade revelada. Lava-me, purifica-me, sela-me com teu Espírito. Estou pronto para a tua vinda. Se esta mensagem transformou sua vida, inscreva-se agora no canal. Compartilhe urgentemente com todos que você ama. Comente Maranata, se você está esperando Jesus voltar. Deixe o nome da sua cidade para mapearmos onde a noiva está sendo preparada no Brasil. A trombeta está prestes a soar. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os vivos serão transformados. Num piscar de olhos, estaremos para sempre com o Senhor. Mas lembre-se das palavras finais de Jesus em Apocalipse 22:20. Certamente cedo venho. E nossa resposta deve ser: Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A noiva está pronta. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Até breve nas nuvens ou na glória, Maranata.